É bastante comum em linguagens de programação que um bloco de código tem que ser repetido várias vezes, né? Em muitos casos, essas repetições, elas são definidas dinamicamente, ou seja, depende da entrada do usuário, da leitura de um dado de um banco de dados. Ou seja, você não pode colocar isso fixo no programa. Então, imagine, por exemplo, que você tem que solicitar a entrada do salário de 5 funcionários. Você poderia fazer uma estrutura semelhante aqui, né? Você fazia 5 solicitações de entradas e colocava esses salários em variáveis diferentes. Porém, se a quantidade de funcionários fosse definida dinamicamente, ou seja, você não sabe quantos funcionários a empresa tem, você tem que solicitar a entrada de todos. Então, nesse caso, você teria que usar uma estrutura de repetição. Existem dois tipos principais de estrutura de repetição: aquela que executa enquanto uma condição lógica for verdadeira e a que executa um número fixo de vezes. A gente vai entender isso já. Então, o while é aquela que executa enquanto uma condição lógica for verdadeira. Então vejam aqui esse exemplo. Eu defino uma variável count como 1. Eu defino que essa variável é igual a 1. E eu tenho aqui uma estrutura de repetição while. Ele faz uma checagem lógica aqui, ó. Enquanto for menor ou igual a 5, ele vai executar esse bloco. Aqui também vale a questão da indentação. Ele imprime o valor de count e ele incrementa count, né? Se ele não incrementar o count, esse laço aqui vai ser repetido infinitamente, né? Para sempre. O que acontece aqui? Vai chegar um ponto que ele vai incrementar a variável e ela vai ser igual a 6. Quando ela for igual a 6, ele vai voltar para cá, ele vai verificar essa condição lógica, count menor ou igual a 5 é falso. Quando ele é falso, ele não executa mais e a estrutura de repetição é encerrada. Uma outra estrutura comum de repetição é o for. O for ele vai executar um número determinado de vezes. É muito comum em Python usar for com range. Então ele vai executar o for desta variável, do valor dessa variável até o range de 0 a 10. Então, por exemplo, ele inicia a variável em 0, ele vai executar de 0 até 10. O valor dessa variável n é incrementado automaticamente. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai entrar no for, ele vai imprimir 0, ele vai imprimir 1, ele vai imprimir 2, 3 e assim por diante. Diferente do while, nós não precisamos incrementar o valor de n. A gente viu ali o range, né, como que ele funciona. Ele tem 3 parâmetros, porém esse último parâmetro aqui, o incremento, é opcional. Então o range ele recebe o valor de início, o valor de parada e o incremento. O incremento, como eu disse, é opcional, ele pode ser negativo. Eu posso colocar o incremento -1. Então, por exemplo, se eu quero criar um range que percorra o número de forma decrescente, eu posso fazer de 10 até 0 com um incremento -1, né, por exemplo. Então, assim, ele vai fazer o laço de forma decrescente. A gente vai ver um exemplo disso. Interrupções. Você pode interromper um laço for de duas formas, usando break ou usando continue. Break cancela totalmente o laço, ou seja, ele sai fora da estrutura de laço. O continue não, ele reinicia o laço, ou seja, ele vai incrementar o valor e vai voltar para o início. A gente vai ver também isso implementado no Python para você entender melhor como que essas estruturas funcionam.